Boa noite, irmãos. Obrigado pelo privilégio de poder estar com vocês. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo foi aluno no nosso seminário da Palavra da Vida, mas eu digo para o Rodrigo é meu amigo. Tá bom? Rodrigo é meu amigo. Tive o privilégio de, depois do Rodrigo ser meu aluno, se tornar meu amigo, homem de Deus. O privilégio de poder caminhar com ele. Não só, como ele disse, que eu abençoei a vida dele, ele abençoa a minha vida também. Então é um privilégio poder caminhar com esse amigo de perto, poder conhecer a igreja que ele tem tanto carinho. Né? Rodrigo sempre falou com muito carinho dessa comunidade. Então, poder estar com vocês hoje aqui, conhecer de fato aqueles que são os amados do Rodrigo, para mim é um privilégio. Obrigado por essa oportunidade de estar com vocês desde já, desde que o Levi me pegou no aeroporto junto com o Rodrigo, no tempo com o pastor David e sua família. A igreja tem sido muito generosa e carinhosa comigo. Obrigado pelo amor de vocês através dessas famílias que têm já me abençoado desde quando eu cheguei hoje cedo no Rio. Como o Rodrigo disse, eu sou casado com Tamires. Tamires, minha esposa, há mais de 5 anos. Tenho tido o privilégio de dividir minha vida com ela, mulher de Deus, minha auxiliadora, me faz mais parecido com Jesus. Juntos somos os pais do Rafael. Conheci o Rafa agora aqui também, a gente estava conversando. Lembrei disso, falei assim, o Rafa tem o mesmo nome do meu filho, né? Rafael, meu filho. Infelizmente a gente ainda não consegue viajar com o Rafael. Meu filho tem uma condição de saúde bem complicada. Meu filho usa alguns aparelhos para respirar de vez em quando, meu filho tem uma traqueostomia, usa sonda e tudo mais. Então a gente vive uma condição familiar diversa, né? Que Deus nos trouxe até ela. Nós somos gratos a Deus porque o Rafael é o nosso presente e as condições do Rafael são o que Deus nos deu. Nós nos alegramos com essa condição do Rafa, mas isso nos impede ainda de viajar juntos como família e poder estar todo mundo junto aqui, né? Inclusive, quem sabe num futuro a gente não volta como família para poder cultuar com vocês. Inclusive, quero pedir aos irmãos se lembrarem, né? Aprove na providência de Deus de que eu voltasse amanhã à noite, e ainda bem, por causa da condição de saúde do meu filho, num dos exames que ele fez recentemente, meu filho já fez 7 cirurgias. Ele tem 10 meses. E aí agora nós vamos para a 8ª cirurgia, quarta-feira. Ele tem um cisto na medula, na coluna. Tem trazido algumas complicações de saúde para ele, vai precisar fazer uma cirurgia de emergência. Então eu volto amanhã à noite para a gente se preparar para internar de novo terça-feira e ficar mais algumas semanas com o Rafa no hospital, um tempinho aí. Mas amanhã eu trago uma foto para vocês conhecerem ele e orarem com um rostinho em mente, tá bom? Vai ser um privilégio ter isso, dividir isso com vocês. Queridos, o meu tema para hoje à noite com você e para amanhã de manhã, ele se desenvolve em 2 etapas. Eu quero conversar com você nesses nossos 2 momentos, falando sobre a realidade de que nós somos tanto necessitados como necessários na vida uns dos outros. E eu aplicarei isso aos nossos relacionamentos na igreja como um todo, usando os exemplos do próprio ministério de homens e como isso pode se multiplicar a partir de vocês. Mas o meu foco é ajudar os irmãos a perceberem e compreenderem que, porque somos tanto necessitados de relacionamentos e necessários na vida dos outros, e eu creio, Miguel, que isso vai ser até uma boa ponte para o próximo livro que vocês vão ler, quem sabe eu prepare um bom caminho para isso. Por causa disso, nós precisamos aprender a caminhar lado a lado. E amanhã à noite, na mensagem de amanhã à noite, o meu desejo é ser muito prático, para ajudar você a conseguir visualizar um caminho de como você pode ser bênção e ser abençoado ao se abrir para relacionamentos intencionais no meio do povo de Deus. Por isso nós vamos caminhar por meio desses 2 temas juntos. Bom, e hoje à noite eu quero compartilhar com você sobre essa primeira realidade, essa dupla realidade, de que nós somos necessitados e necessários. Você já teve a sensação de que você precisa de ajuda, mas não sabe muito bem para quem pedir? Não sei se isso já aconteceu com você. Hoje, quando eu pousei e a gente estava conversando, eu descobri que tanto o pastor David quanto o pastor Miguel são músicos. E a gente estava ali perto da mesma classe, porque eu fui músico. Eu toquei flauta transversal muito tempo da minha vida. E vocês tocam clarinete, certo? Num determinado momento eu tive um problema com a minha flauta transversal. Ela tem uma regulagem muito sensível num parafusinho no fundo ali e o parafusinho espanou. E eu fiquei mais de 1 mês tentando encontrar alguém que consertasse. Eu não achei. Demorei para achar um lugar que eu conhecia, uma loja de música confiável para arrumar um elemento específico de um parafuso que eu não tinha nem onde comprar. Acontece com a gente às vezes. A gente passa por dificuldades. A gente lida com coisas que a gente não sabe como resolver.
E normalmente quando surgem os nossos problemas, quando a nossa vida sai dos trilhos, a gente precisa de ajuda, nós pensamos em consultar os especialistas. É o óbvio, quando você está doente, ir ao médico. E no médico, especialista da sua doença, né? Se você está com dor de cabeça e vai ao ortopedista, desculpa, ele se formou na mesma faculdade, mas ele talvez não saiba muito como te ajudar. Se não é osso, se não está vomitando osso, ele não sabe muito o que fazer. Agora, nem sempre, quando nós olhamos para os problemas das nossas vidas, as ajudas mais significativas que nós recebemos, e aquelas que nós carregamos mais próximo do nosso coração, são as ajudas dos especialistas. Quantos médicos você lembra que você passou no pronto-socorro, na UPA, alguma vez na vida, você lembra do nome dele? A gente não lembra, né? Quantos profissionais você já precisou do serviço e o cara que foi arrumar a eletricidade da sua casa lá com a companhia elétrica da cidade, e você lembra o nome do rapaz que resolveu o problema do seu poste de luz? Você não lembra. Normalmente, embora a gente precise da ajuda dos profissionais, a gente nem sempre lembra quem eles são. Eles não deixam marcas significativas nas nossas vidas. Mas agora, quando o seu carro quebra, você dificilmente liga para um engenheiro mecânico da Chevrolet para resolver. Quando o seu carro quebra, você liga para quem? Aquele teu vizinho que arruma carro. Não é verdade? Ou quando você começa a ficar doente, mas não é aquela doença suficiente para ir no posto, o que você faz? Manda mensagem para aquele amigo que a esposa trabalha na farmácia. Eu sou esse amigo pro Rodrigo por 4 anos. Minha esposa trabalhava na farmácia. Quando atacava a gastrite, ele falou assim: Pedro, fala para a Tamires trazer um negocinho para mim aqui. E a gente socorreu o Rodrigo lá. Mas, na verdade, na nossa vida, nem sempre é o especialista que deixa uma marca significativa. Quem sempre deixa uma marca significativa é aquele vizinho que sabe o que está fazendo. É aquela irmã da igreja que a gente lembra que ela tem o jeitinho. Ela sabe resolver. É aquele colega que já passou por isso. Tá difícil com o teu filho em casa, ele tá mandando mal na escola, você não sabe muito o que fazer. Dificilmente a primeira pessoa que você liga é pro terapeuta familiar que vai ajudar você a resolver a sua vida, ou o especialista que você encontrou na internet. Para quem você liga? Pro pai, pra mãe, pro pastor, para aquele irmão da igreja que já criou 4 filhos. Normalmente na nossa vida, as pessoas que deixam um impacto mais significativo, quando a gente olha para trás, são aqueles amigos, aqueles parentes próximos, as pessoas normais do nosso dia a dia. Mesmo que tenham pessoas próximas a nós que possuam habilidades mais específicas para resolver o nosso problema, nós sempre procuramos primeiro aqueles que são os de perto. Isso, queridos, retrata uma realidade comum da nossa vida cotidiana, do nosso dia a dia. E a realidade comum é que a vida foi feita para que a gente contasse com os de perto. Deus nos colocou em comunidade. Deus nos deu família para que o nosso primeiro socorro, a nossa primeira ajuda, fossem os que caminham de perto. Por isso, não é à toa que a Bíblia usa várias vezes algumas imagens para descrever o povo de Deus como um grupo de pessoas que fica junto, como um grupo de pessoas que está sempre por perto. A Bíblia chama a igreja, o povo de Deus, de corpo de Cristo, os ramos de uma videira, um edifício ou santuário de Deus. Em todas essas imagens, tem algo implícito em jogo aqui. O povo de Deus é uma unidade composta por diferentes partes com diferentes funções. Deus nos fez um por meio de um monte de gente diferente, com um monte de habilidades diferentes, de vários lugares e panos de fundos diferentes. Mas Deus nos fez um com um monte de gente diferente, porque alguns têm o que eu não tenho, e eu tenho aquilo que alguns não têm. E por causa dessa realidade, porque eu sou o que os meus irmãos não são, porque eu sou o que as minhas irmãs não são, e elas são o que eu não sou, Deus estabeleceu no povo de Deus essa necessidade de gente andando junto com gente, para cuidar, suprir e prover, espiritualmente inclusive, aquilo que nós não temos em nós mesmos. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, se você tiver sua Bíblia e quiser abrir comigo, Romanos 12, a partir do verso 4, Paulo fala exatamente sobre essa realidade. Nós somos muitos, e desses muitos, quando nós assumimos esse papel de cuidarmos uns dos outros,
de exercermos essa função uns para com os outros, nós abençoamos a todo mundo. Romanos capítulo 12, verso 4 e verso 5. Romanos 12, versículo 4 e versículo 5. Paulo mostra, nós somos uma unidade composta por diversas partes, com funções diferentes. Romanos 12, verso 4 e verso 5. Paulo diz: assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, é nessa conexão íntima que nós possuímos uns com os outros, que nós encontramos uma função a desempenhar. Deus nos fez um povo, Deus nos juntou como igreja, igreja na história e igreja aqui. Igreja desde quando Jesus ressuscitou, até a igreja em Mesquita. Deus nos fez igreja, porque Ele fez de nós gente com uma missão, gente com uma responsabilidade, gente com uma tarefa para assumir em prol dos outros. Que tarefa? Usar os recursos espirituais que Deus nos deu pelo seu Espírito para o benefício dos outros. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 6, nesse mesmo capítulo, se você está com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo. Em Romanos 12, a partir do verso 6, Paulo diz: nós temos todos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Deus nos quer juntos, porque Ele deu para mim coisas que Ele não deu para todo mundo, mas porque Ele deu para você coisas que Ele não me deu. Ele capacitou você com recursos espirituais, com habilidades espirituais, com discernimentos espirituais, com histórias de vida, com experiências familiares que Ele não deu para os outros. E Ele quer a gente junto, porque você tem o que eu não tenho, e eu tenho o que você não tem. Mas se nós caminhamos juntos, nós todos temos tudo que o Espírito tem dado à sua igreja. Por isso, Deus nos quer juntos, para compartilharmos uns com os outros dos recursos espirituais que Deus tem capacitado a sua igreja para abençoar o seu povo. Mas como que isso funciona na prática? Como que nós compartilhamos desses recursos na prática? Que benefícios nós temos por fazermos parte deste povo? Irmãos, nós somos chamados a ajudar, a traduzir para a nossa vida espiritual aquilo que já é real no nosso cotidiano. Só que para isso acontecer, a gente precisa assumir a dupla realidade dos nossos relacionamentos. Eu e você precisamos assumir o fato de que nós somos tanto necessitados quanto necessários. E esse é o tema da minha conversa com você hoje à noite. Para que a gente aprenda a compartilhar e ser abençoado por aquilo que Deus tem nos dado no meio do seu povo, a gente precisa crer nesta realidade. Tem gente que precisa de mim, e eu preciso de gente. Eu sou o mecânico do meu vizinho, mas o meu vizinho é o mecânico que às vezes eu preciso. Eu sei qual o remédio necessário para aquela dor de barriga que não vai embora, mas o meu vizinho sabe aquilo que eu preciso para resolver aquela conta de luz que não abaixa. Essa é a realidade do nosso cotidiano. Tem gente próxima de nós, com a sabedoria do dia a dia, para resolver os nossos problemas diários. Agora, sabe o que é mais incrível? Por meio da sua palavra e pela capacitação do seu Espírito, Deus encheu a sua igreja com a sabedoria que a gente precisa para os dilemas espirituais da nossa vida também. Deixa eu te falar uma coisa. No final, para o problema do seu casamento, para a dificuldade da criação dos seus filhos, para aquela ansiedade que não te deixa dormir, talvez você até vá atrás do especialista. Mas a pessoa que você vai carregar no coração é aquele amigo próximo da igreja. A pessoa que vai ser o seu socorro mais presente é aquele amigo que sabe onde você mora, vai te mandar uma mensagem na madrugada, perguntar se você já dormiu, e se não dormiu, vai gravar um áudio orando por você. Essa é a realidade da nossa vida. Deus coloca gente comum,
com a sabedoria da palavra dele, capacitado pelo Espírito dele para cuidar da gente. Só que Deus espera da gente também a mesma coisa. Deus nos dá a sua palavra e nos enche com o Espírito dele para participarmos deste mesmo movimento. Por isso, no povo de Deus existem os necessitados, os que precisam de ajuda, e existem os necessários. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma separação aqui entre os mais espirituais da igreja, os que têm condições de ajudar, e os menos espirituais da igreja, os que só precisam ser ajudados. Na verdade, essa é uma realidade que caminha lado a lado. Ao mesmo tempo em que nós precisamos ajudar, nós precisamos ser ajudados. Essa é uma realidade dupla da minha e da sua vida. Os dois grupos, na verdade, são um único grupo. Ao mesmo tempo que existem áreas da sua vida que você precisa de ajuda, existem áreas da sua vida que você tem condições de ajudar alguém. E essa mesma pessoa que está sendo ajudada por alguém a caminhar com Cristo, a mudar sua maneira de enxergar a vida, a responder biblicamente às suas circunstâncias, de um jeito que honra a Deus, ela também tem condições de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo, em outras áreas da vida. E sabe de uma coisa? Uma comunidade saudável, um grupo de homens saudável, uma igreja saudável, precisa de ambos. Uma igreja saudável precisa de gente necessária e necessitada. Só que nós todos precisamos ser ambos. Nós todos precisamos reconhecer que somos necessitados e necessários no povo de Deus. Essa é a dinâmica da nossa vida dentro da igreja. Ao mesmo tempo, nós precisamos de ajuda e ao mesmo tempo, todos nós podemos ajudar alguém. E o autor de Hebreus mostra isso para nós. Eu quero mostrar essa dupla realidade para você em duas passagens no livro de Hebreus. Ao longo da carta de Hebreus, nós temos uma igreja passando por dificuldades. Um grupo que está lutando com a realidade de que agora ser cristão tornou-se um problema social e político importante. Ser cristão naquele mundo agora trouxe para eles a condição de que eles estão sendo perseguidos, passando por aflições. Ser judeu era uma coisa aceita pelo Império Romano, agora ser cristão e negar o culto ao imperador não é. Os judeus não tinham esse problema, os judeus eles eram o que os romanos chamavam de uma religião lícita, uma religião permitida. Os cristãos agora tentando se separar deste grupo, eles não são permitidos. Eles agora dizem que não adoram o imperador, na verdade eles se posicionam contra ele. Não, aí não pode. E agora por causa dessa perseguição que surge no meio deles, nessa dificuldade de se posicionar como gente que não é mais judeu, que crê em Jesus como Messias enviado, que entende que a história do Antigo Testamento chegou no ápice quando Jesus veio, agora eles começam a sofrer da tendência e do medo de que talvez, se eles abandonassem Jesus, a dificuldade pare. A perseguição cesse. Se eles voltarem para dentro do judaísmo, eles vão se livrar dessa realidade de serem perseguidos por causa de Cristo. E o autor de Hebreus, ao longo de toda a carta, ele vai fazer sérias advertências sobre os perigos espirituais desse movimento. Ele diz, cuidado, se vocês largarem o Senhor Jesus, isso vai trazer prejuízos espirituais significativos. Cuidado, se Jesus deixar de ser o centro da vida da igreja de vocês, vai dar ruim. Cuidado, se vocês deixarem de ouvir a voz do Filho de Deus, para ouvir a voz dos profetas dessa igreja, vai dar ruim. E o autor de Hebreus, no capítulo 3, ele mostra para nós essa realidade, de que nós todos corremos o risco de não enxergarmos os perigos espirituais que corremos. Nós somos necessitados da ajuda do povo de Deus. Olha comigo Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao verso 13. Depois de narrar um episódio em Números, em que o povo de Deus corria o risco de abandonarem o próprio Deus, o versículo 12 de Hebreus 3 diz, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você percebe a realidade que o autor de Hebreus coloca diante de nós aqui? Ele diz, cuidado, todos nós em algum momento corremos o risco de não perceber os caminhos que estamos trilhando
e o nosso coração se tornar insensível para a voz de Deus. E o nosso coração se endurecer ao ponto da gente viver como se o que Deus pensa não importasse. Como se os caminhos de Deus não fossem os melhores que os nossos. Sabe aquele momento que você está diante de duas escolhas? E uma é claramente aquilo que Deus espera de você. Mas ela não vai dar certo para aquilo que você sonha para a sua vida. E a outra é aquela que é contrária àquilo que Deus pede de você. Mas ela vai te dar o que você tanto quer. E você está diante das duas realidades. O autor de Hebreus está dizendo, cuidado. Porque nesse momento, você corre o risco de tampar os ouvidos para a voz de Deus. Para escolher aquilo que dá certo, mas não aquilo que Deus quer. Sabe aquele momento que você precisa muito de um dinheiro, você tem um carro em casa que está com o bloco rachado? Você sabe um pouquinho de carro, sabe que carro com bloco rachado deu ruim. B.O. Se alguém falar tipo assim, não, o carro é ótimo, só está com o bloco rachado, corre, não compra. Mas você precisa do dinheiro. E você sabe, se você meter um pouco de cola ali no bloco rachado, dá para dar uma mascarada. E você sabe que se você disser que o bloco está rachado, você não vai pegar nem um quarto do que o carro vale. Você sabe o que Deus espera. Você sabe da honestidade que Deus requer de você. Mas você sabe que se você vender o carro com o bloco rachado, disser que o carro está com o bloco rachado, você não vai precisar conseguir o dinheiro que você tanto precisa. E você está lá, diante daquela realidade. E você diz, se eu simplesmente meter um pouco de cola no bloco, eu vendo o carro e pago as contas que eu tanto preciso. Você está diante de duas escolhas. Claramente, uma é o que Deus espera de você. Mas ela não vai dar certo porque você tanto quer. A outra não é o que Deus espera. Claramente, tem a ver com desonestidade. Mas você diz, se eu seguir por aqui, eu vou conseguir o que eu tanto quero. O autor de Hebreus está dizendo, é nesse momento que a gente tem a tendência e corre o risco de desenvolver um coração incrédulo. Esse coração incrédulo é o coração que olha para as realidades, para as verdades de Deus e diz, o que Deus quer para mim não é melhor do que o que eu quero para mim mesmo. O que Deus espera de mim, os caminhos de Deus, os planos de Deus não podem ser tão bons quanto os meus. O jeito de Deus não pode dar mais certo do que o meu jeito. Qual é a solução para isso? Veja, o autor de Hebreus não diz que ele vai mandar um anjo do céu com uma carta dizendo se arrependa, irmão, de vender um carro ruim. Quem que ele manda? Ele manda a igreja. Olha o versículo 13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias. Com qual objetivo? A fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Sabe qual é a beleza e o privilégio de compartilhar da vida em comunidade? É que eu e você precisamos abrir o coração de vez em quando e colocar diante da nossa igreja as tentações pelas quais nós temos passado, para que alguém vire para mim, para você e diga, querido, cuidado, porque Deus está te dizendo qual é o caminho, mas você vai ser tentado pelo seu coração a trilhar caminhos que não são os caminhos de Deus. Esse é o papel do povo de Deus. Ele nos lembra, nós precisamos de gente que nos mostre os perigos da vida cristã. Gente que já passou por esse caminho. Nós precisamos de gente que mostre as respostas do evangelho para essas mesmas realidades. Isso faz parte da gente ser corpo de Cristo. A gente precisa de ajuda para enxergar melhor aquilo que a gente não está vendo. E Deus nos deu o seu Espírito e a sua palavra para que pessoas ministrem a nós por meio disso. Nós somos necessitados. Agora o autor de Hebreus também vai deixar claro que, assim como nós precisamos de gente, ministrando as nossas realidades, apontando os nossos erros, abrindo os nossos olhos para aquilo que não vemos, nós somos necessários na vida de pessoas. O autor de Hebreus no capítulo 10 vai falar exatamente sobre isso. Ele vai mostrar que uma vida vivida em comunidade, uma vida que compartilha dos recursos de Cristo no povo de Deus, ela experimenta dessa capacidade de ajudar. Hebreus 10, verso 24 e 25. O autor de Hebreus diz em Hebreus 10, verso 24 e 25. Irmãos, importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir, como igreja,
segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. O autor de Hebreus olha para eles e diz o seguinte: queridos, as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. As cartas de Paulo deixaram isso muito claro, Jesus falou sobre isso. Quanto mais perto o fim, pior ficaria. Quanto mais próximo do retorno de Cristo, maior as dificuldades espirituais, sociopolíticas, econômicas nós enfrentaríamos. E sabe o que é mais engraçado? Isso não começou 2000 anos depois, começou 2000 anos atrás. Veja, o autor de Hebreus diz exatamente sobre isso no versículo 25. Ele diz: agora que se aproxima o dia, e há 2000 anos esse dia se aproxima. O dia da intervenção final de Deus, o dia do socorro final de Deus, o dia que Deus ia pôr um basta nas coisas erradas desse mundo. E há 2000 anos nós aguardamos por esse dia, mas já que esse dia está perto, ele diz: fiquem juntos, caminhem juntos, encorajem-se mutuamente, ministrem na vida uns dos outros. Veja, incentivem-se ao amor e às boas obras, ele diz no versículo 24. Mas presta atenção na primeira palavra do versículo 24. Importemo-nos uns com os outros, preocupemo-nos uns com os outros. Se é um fato de que nós somos necessitados daquilo que Deus colocou no coração de outras pessoas e nas mãos de outras pessoas, para vermos o que não podemos ver, aqui o autor de Hebreus nos lembra que nós somos também o recurso de Deus para a vida dos nossos amigos, para a vida da nossa família. Por isso Deus nos chama a sermos intencionais, a se importar com os outros, a se preocupar com os outros, a amarmos os outros, a ajudarmos os outros a amar, a incentivá-los à compaixão, ao ponto de se preocupar com a saúde espiritual deles. Nós somos necessitados, nós somos necessários. Mas é possível que você olhe para mim e fale assim: Pedro, muito bonito isso, mas eu não tenho tudo que você acha que eu tenho para poder ajudar alguém. Você não conhece a minha história, eu me converti há tão pouco tempo. Você não sabe de onde eu vim, de onde Deus me tirou, o meu passado como ele é. Mas Pedro, eu nem terminei o ensino médio, eu tenho dificuldades inclusive para ler a Bíblia. Pedro, eu não tenho essa habilidade que os pastores da igreja têm de falar. Sou uma pessoa mais retraída, eu sou mais tímido em mim mesmo, eu não tenho tudo isso que você acha que eu tenho. Eu não sou essa pessoa cheia desses recursos, eu sou só mais um homem dessa igreja que tem algumas habilidades manuais. Eu não sou tão inteligente quanto os pastores dessa igreja, eu não fiz curso de teologia. Talvez o único livro que eu li crente na minha vida foi a Bíblia, e não li inteira. E você está olhando para mim e falando assim: eu não sou tudo isso que você acha que eu sou, eu não tenho tudo isso que você acha que eu tenho. Meu irmão, você é sim. E você não é por si mesmo, você é porque Cristo é em você. Sabe por quê? Porque 2 Pedro capítulo 1, verso 3, o nosso próprio Deus, na boca do apóstolo Pedro, diz: todas as coisas nos foram dadas para a vida e para a piedade. Tudo que você precisa, querido, para ser o tipo de homem que você precisa ser, está na palavra de Deus e na pessoa do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, que é todo o recurso que você precisa. Sabe qual é a coisa mais incrível? Jesus é tudo aquilo que a gente precisa ser, mas Jesus é em nós. Ele não é do lado de fora. Pelo Espírito ele é em nós. Só que ao longo de muito tempo a gente olha para o Senhor Jesus como o alvo da nossa linha de chegada. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Persigo para alcançar o prêmio, o alvo. Mas lá em Filipenses capítulo 3 ele diz: persigo para alcançar o alvo que me alcançou. Jesus não é somente o nosso ponto final, Jesus é o nosso ponto de partida. Eu parto de Jesus para chegar em Jesus. Você tem, meu querido, tudo o que você precisa para ser bênção na vida do seu irmão, se você tem Jesus e ele habita em você pelo Espírito dele. Você tem tudo o que você precisa se você tem sabedoria. E sabe qual é a grande beleza na Bíblia? Sabedoria é diferente de inteligência. O irmão me perdoa pela palavra, mas dá para ser muito inteligente e ser um idiota. Sabia disso? Dá para ter grandes títulos e várias capacidades intelectuais. Dá para fazer todas as contas. Dá para saber resolver todos os problemas do computador e ser um idiota.
Sabe por quê? Porque sabedoria e inteligência são diferentes. Sabedoria é a habilidade de viver nesse mundo levando a sério a presença de Deus. A inteligência é a capacidade de usar o cognitivo que nós temos para produzir coisas novas e resolver problemas. Nem todo mundo tem a mesma capacidade de inteligência. Mas às vezes os homens menos inteligentes são os mais sábios. E eles transitam no meio da nossa igreja. Homens há 40, 50 anos servindo ao Senhor, sem ter completado o 2º grau. Mas com uma devoção a Jesus e um exemplo de liderança da sua família, que deixa no chão qualquer moleque formado na faculdade hoje em dia. Meu irmão, sabe o que é o mais incrível sobre sabedoria? O apóstolo Tiago diz: quem precisa de sabedoria, peça, porque Deus dá gratuitamente. Nós somos necessitados. A gente precisa de ajuda. Nós somos necessários na vida de pessoas. Mas a gente já tem tudo aquilo que a gente precisa. Sabe por quê? Inclusive, eu creio que em um momento específico da sua vida, Timóteo, o grande discípulo do apóstolo Paulo, teve esse mesmo sentimento. Paulo estava indo embora em 2 Timóteo, prestes a deixar o seu sucessor na igreja de Éfeso, Timóteo lá, o jovem pastor que Paulo havia discipulado e treinado há muito tempo. E no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo tem que lembrar Timóteo: Timóteo, eu acredito em você. Você é um homem de Deus, você é convertido, eu lembro da fé da sua mãe, eu lembro da fé da sua avó. Eu sei aonde você cresceu, quem te discipulou, Timóteo. Eu sei que você está me acompanhando nos meus sofrimentos, você acha que vai dar ruim, você tem medo de caminhar com essa igreja sozinho agora porque eu estou indo embora. Eu sei que você acha que as dificuldades vão ser muito grandes, Timóteo, mas deixa eu falar uma coisa para você, Timóteo. Quando Paulo chega no capítulo 3, ele abre a boca para Timóteo e diz: Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. E sabe para que ela é útil, Timóteo? Para ensinar o caminho correto, para apresentar onde está o erro, para trazer pessoas de volta do erro e colocá-las de volta no caminho que deve ser seguido. Porque toda a escritura é inspirada por Deus, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Sabe por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque Timóteo está olhando para Paulo dizendo assim: Paulo, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não tenho o que eu preciso. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Você consegue sim, Timóteo. Sabe por quê? Porque está aqui, ó, tudo aquilo que você precisa. Abre a Bíblia e abre a boca. É o que ele vai dizer no capítulo seguinte. Vai ser difícil, vai coçar o ouvido, a galera não vai querer ouvir. Mas não depende de você, Timóteo. Deus já te deu aquilo que é útil para cumprir essa boa obra. Deus já te deu aquilo que você precisa. Meu querido, sabe por que você pode ser tanto necessitado quanto necessário na vida de alguém? Porque se você tem uma Bíblia e você é habitado pelo próprio Deus por meio do seu Espírito, você também já tem tudo aquilo que você precisa. Agora, não se esqueça disso. Essa realidade, essa dupla realidade de sermos necessitados e necessários, ela mantém o equilíbrio da nossa vida cristã. Nós precisamos de ajuda e nós ajudamos. E às vezes ao mesmo tempo. Por vezes a gente vai precisar de mais ajuda do que a gente pode oferecer. Vão ter momentos da nossa vida que a gente vai precisar ser mais cuidado do que cuidar. Mas todos os dias nós estamos preparados para experimentar essas duas realidades. Nós não podemos ser úteis por muito tempo na vida das pessoas sem precisar de alguém. A gente vai drenar espiritualmente. A gente vai quebrar espiritualmente. A gente não pode cuidar de gente por muito tempo sem ser cuidado. Mas o contrário também é real, irmãos. Você não pode ser cuidado por muito tempo sem cuidar. Isso faz de você um parasita espiritual. Um sanguessuga espiritual. Você drena a vida espiritual da sua igreja, do seu pastor. Quando você não pega aquilo que você está recebendo de Deus por meio dele e não reparte com os outros. A gente precisa aprender a viver no equilíbrio de cuidar e ser cuidado. Em fase da vida que nós vamos mais cuidar do que vamos ser cuidados. Tem fase da vida que nós vamos mais ser cuidados do que cuidar. Mas esse equilíbrio é necessário para que haja saúde espiritual em nós e na nossa igreja. Irmãos, é inegável que parte do plano de Deus se realiza quando o povo de Deus vive junto na presença de Deus.
Deus nos fez com essas capacidades. Deus nos deu os seus dons. Não para que a gente experimentasse da salvação e agora esperasse o Senhor Jesus voltar simplesmente de maneira passiva nesse mundo, aguardando a vida passar até o dia que o Senhor Jesus vier nos encontrar. Não! A nossa salvação, que resolve o nosso problema de relacionamento com Deus, é o ponto de partida para nos colocar em direção aos outros. A nossa salvação que nos reconcilia com Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nos dá agora o ministério da reconciliação. A capacidade de irmos em direção aos outros e assim, irmão, sai dessa vida, vai dar ruim. Abre os seus olhos, esse caminho é caminho de morte. Isso não é sabedoria de Deus, isso é sabedoria do mundo. Por isso o autor de Hebreus nos exorta a lembrar exatamente disso. Existe uma dupla realidade na igreja. Nós somos necessitados e necessários. Mas ao longo de toda a Escritura, a Bíblia nos mostra que nesse dilema de precisarmos e sermos precisados, nós temos os recursos de Deus à nossa disposição para abençoar e sermos abençoados. Por isso, querido, esse cuidado mútuo é a essência da prática da vida da igreja. Esse equilíbrio da nossa necessidade que encontra nos outros recursos de Jesus e também reparte os recursos de Jesus com os outros, é o que sustenta a nossa saúde espiritual. É o que dá para a gente capacidade de cuidar e cada vez mais cuidar de mais gente. Porque, gente, se você fizer uma conta básica, pela quantidade de gente que frequenta a igreja aqui aos domingos, pela quantidade de pastores que vocês têm, se todo mundo resolver precisar de ajuda ao mesmo tempo, o pastor Miguel acabou de fazer um misericórdia com os olhos agora, que é assim, tipo, misericórdia. Vai dar ruim, gente. Agora, sabe qual é a grande beleza da igreja? A gente vai trabalhar sobre isso amanhã de manhã. É que Deus não deu pastores para a igreja de vocês para resolverem todos os problemas de vocês. Deus deu pastores e homens capacitados para treinar a igreja de vocês, para que vocês aprendam, pelo Espírito e pela palavra, a resolver os problemas uns dos outros. Por isso Deus deu homens capacitados para treinar, discipular, educar, direcionar, intervir, meter o dedo, mergulhar dentro de casa, mostrar onde está o erro, para você reproduzir, repetir, compartilhar. Esses dias eu vivi uma experiência, e eu quero terminar com essa realidade, muito significativa lá na nossa igreja. Estou cuidando de um adolescente, lidando com vários problemas relacionados ao relacionamento dele com os pais dele, problemas também com vício na área das drogas e outras coisas também, tudo mais. Uma caminhada difícil, que às vezes eu olho para um outro líder da nossa igreja, que trabalha comigo com os adolescentes, e falo assim, cara, só Jesus, mano. Porque eu já esgotei todas as minhas capacidades e minhas habilidades. E esse cara olhou para mim um dia e falou assim, boa, Pedro, agora você chegou onde você tinha que chegar. Agora você desistiu de si mesmo para cuidar desse garoto. E recentemente eu estava almoçando com esse menino, a gente se encontra semanalmente, às vezes no escritório da igreja, onde a gente tem um tempo mais formal de aconselhamento discipulado, às vezes a gente almoça depois da escola, pega ele na escola e a gente sai juntos. E ele olhou para mim e falou assim, Pedro, eu preciso te contar um negócio. E ele falou de uma situação que tinha acontecido entre duas meninas da igreja que vieram procurar ajuda com ele. É aquele momento que você fica desesperado, né? Você fala assim, mano, quem deu essa ideia de procurar ajuda com esse menino na igreja, né? Menino com menor condição no mundo de ajudar alguém, né? E eu falei assim, com medo, né? Sabe aquele tipo de pergunta que você faz e se arrepende depois? Eu falei assim, ei, mas me fala o que você fez. Aí ele, então eu falei o que você falou pra mim. Falei, ó, isso aqui é pecado, você tá querendo agradar os outros, Deus se opõe aos orgulhosos, dá graça aos humildes. Aí eu tipo, Deus, pelo menos uma hoje. Obrigado. Mas ali eu percebi uma realidade importante da vida da igreja. Porque enquanto eu ouvia a história desse menino, meu coração se desesperava em dois momentos. Eu sabia que ia dar ruim, ia precisar ajudar essas meninas, mas ao mesmo tempo eu também dizia assim, meu Deus, onde é que eu vou enfiar essas meninas na minha agenda? Não cabe mais. Mas quando esse menino começou a contar o que ele fez, eu olhei e falei assim, obrigado, Deus, porque o Senhor não precisa de mim para cuidar das pessoas dessa igreja. O Senhor pode usar inclusive o fulano, que precisa de muita ajuda. Mas sabe qual é a realidade do povo de Deus? Ele é necessitado e necessário. E esse menino que precisa de muita ajuda e é muito necessitado, ele começou a ser necessário no meio do povo de Deus. Isso cura o coração dele e faz Jesus curar o coração dos outros também. E sabe o que isso é bom também?
Porque isso cura o coração do pastor, que para de achar que ele é necessário demais e esquece que ele também é necessitado. Inclusive do adolescente ruim da igreja, que pode ser bênção na vida dos outros. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado, porque no contexto do povo de Deus, nós somos lembrados de que nós precisamos uns dos outros, mas que nós também somos recursos do Senhor para abençoar uns aos outros. Mas que nós também, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito, por meio daquilo que o Senhor nos deu, nós somos gente que tem o que precisa, porque o Senhor habita em nós. E a Sua palavra é suficiente para abençoarmos uns aos outros. Deus, constrói no coração dessa igreja, no coração dos homens dessa comunidade, essa dupla realidade, Deus, de maneira muito clara. Faz isso, Deus, no coração das irmãs dessa comunidade. Constrói essa realidade que nós precisamos uns dos outros. Mas que, Deus, nós não somos parasitas espirituais. Nós somos necessários e nós temos aquilo que a gente precisa. A gente pode abençoar. A gente pode abençoar com a nossa sabedoria, sabedoria que vem do alto, não sabedoria do mundo. A gente pode abençoar com as verdades do Teu Evangelho, porque a gente tem a Tua palavra. A gente pode abençoar, Deus, simplesmente por estar junto, por ouvir, por orar, por amar. Mas não permita, Deus, a gente perder essa realidade que traz saúde espiritual para a gente. Nós somos necessitados e necessários. E viver nesse equilíbrio garante para a gente a sanidade espiritual da nossa igreja. Ajuda, Deus, cada um desses homens aqui hoje a perceberem as áreas que precisam de ajuda e se abrirem a isso. Mas ajuda, Deus, cada um desses homens aqui hoje a perceberem que tem gente ao seu redor que precisa de ajuda e eles podem ajudar. Eles podem ajudar espiritualmente. Eles podem ajudar com a palavra. Eles podem ajudar com o Evangelho. Faz isso, Senhor Jesus, na vida dessa igreja. Faz isso, Jesus, na vida dos homens, das mulheres dessa igreja. Essa é a minha oração por cada um deles, Deus, em nome do Senhor Jesus. O recurso supremo que nós temos. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.